Na minha vida eu sempre fui muito fã do gênero horror e terror. Por mais que o canal não seja voltado exatamente para isso, já trouxe alguns vídeos sobre FNAF e a minha trajetória com a franquia, o filme do FNAF, vídeo até na estreia eu cobri isso aí. E o gênero de mascot horror foi se popularizando principalmente com o jogo Pop Playtime, e recentemente, em decorrência do futuro lançamento do capítulo 5, ele se popularizou demais e eu resolvi jogar alguns dos games aí dessa franquia e dar a minha opinião sincera sobre o que eu achei e principalmente se é um jogo infantil, porque esse era um preconceito que eu tinha com essa franquia de jogos antes de começar, beleza? E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes gostaria de pedir, cara, se ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like para compartilhar, que é canal pequeno, então você vai estar ajudando muito, e ativa o sininho das notificações, beleza? Chama de relação e vamos direto pro vídeo. Primeiro, quais jogos eu iniciei, né, ou completei? Eu joguei o Pop 1 no PC, que é demo, é uma demonstração, não sei porque é pago nas outras plataformas. Joguei o 3, o 2 eu ignorei porque na época que eu comprei o 3 eu já tinha comprado muito tempo atrás no computador. O 2 não estava em promoção e agora eu estou jogando o 4, certo? Bom, acho que pela introdução aqui do vídeo vocês já perceberam. Eu gostei da franquia. Sim, Pop Playtime me interessou, tem alguns elementos muito legais e vamos ver como que essa história vai se desenrolar. Mas ao pouco assim que eu joguei da franquia, ainda faltam 2 jogos, eu senti que ela tá um pouco arrastada já. Mas vamos iniciar aqui do primeiro jogo, Pop Playtime 1. É uma introdução à franquia e que não necessariamente precisava mostrar algo, revelar alguma coisa muito diferente, gráficos incríveis, um mapa gigantesco, até porque ele é gratuito, então ele faz o seu papel muito bem. Ele consegue introduzir a franquia com puzzles, ele traz aí um cenário, um ambiente legal, uma história interessante, né? Então, uma empresa de brinquedos aí que pega, faz experimentos e transforma as pessoas em brinquedos gigantes. A ideia do VHS é perfeita e combina muito com Mascot Horror. É uma coisa que FNAF vem errando um pouco. Agora eu tô jogando Secret of Mimic, eu tô amando o jogo, mas realmente ali na época do Secret Breach se perdeu muito do terror. E aqui no Pop Playtime tem isso, é interessante, mas eu queria detalhar um problema. É claro que isso a gente pode relevar no primeiro jogo e é algo que vai melhorando, mas a falta do perseguidor constante realmente eu acho que tira um pouco do mérito do jogo. Sabe, eu acho que o Huggy Wuggy ele é um personagem extremamente popular, ele consegue construir tensão, então logo quando você vê ele pela primeira vez naquela sala, você já fica tenso, você não sabe o que vai acontecer. Eu joguei sem spoiler, eu achei que ele viria pra cima de mim, mas não, só ocorre a perseguição no final. Novamente, essa fórmula tá tudo bem, principalmente por ser o primeiro jogo, por ser uma experiência gratuita, e a perseguição final funciona. O design do monstro é bom, é interessante. Ela é uma perseguição que você tem que decorar ali um certo caminho e segue um certo padrão ali. Uma perseguição simples, mas bem executada. Tá ok. Para um jogo de terror, ele tem os seus momentos de tensão. Lógico, o Hugwig podia te perseguir um pouco mais, mas mesmo assim, é nada demais, assim, nada que fale muito. Eu acho que é uma boa introdução e quem é fã de terror com certeza gosta, se interessa e quer saber um pouco mais desse universo. Então, o Pop Playtime 1, de fato, consegue sim trazer esse apelo ao público. E as coisas mudam drasticamente no terceiro jogo da franquia. E aqui no terceiro capítulo, como eu pulei o 2, que seria o mais próximo de um jogo completo, eu já fui recepcionado com um game muito mais amplo, com cenário, com objetivos, com puzzles, e quero me estender um pouco mais para falar sobre o capítulo 3. Lógico, eu posso trazer uma review de cada um dos capítulos, zerar eles de novo com vocês, sem problemas, mas quero falar o basicão aqui. Eu acho que o capítulo 3 ele é bem mais estruturado como um jogo mesmo, sabe? Você tem várias áreas que você precisa ir, muitas coisas que você precisa fazer, e eu vou falando aqui mais ou menos do que eu lembro.
A área da casa, onde você tem uma tensão muito grande, o Catnap te observando o tempo todo, você vê ele, você consegue sentir a presença dele, ele é extremamente ameaçador. E eu acho que faltou um pouco só de uma perseguição mesmo. Existe aquele do Nightmare Huggy Wuggy no final, mas deixou um pouco a desejar e poderia sim ser incluído uma perseguição com o Catnap, até porque quando eu tinha visto pouco, né, do design do monstro, ali no TikTok, Instagram, eu falei, caramba, esse bicho deve te perseguir e o design dele é maravilhoso. É um dos melhores designs de monstros de terror que eu já vi. Eu adorei o design do Catnap, a história dele é incrível e a parte da casa é muito tensa. Um destaque aqui pro áudio do jogo é excelente, não tenho o que falar. Maravilhoso. Os puzzles estão muito mais complexos, difíceis e, inclusive, eles trazem uma única crítica ao jogo. Até que você desbloqueie a mão do sinalizador, que já é mais próximo do final da experiência, os puzzles são bem repetitivos. Tem uma parte que você vai para uma caverna, se eu não me engano, é logo depois da escola, que é muito chata. Eu realmente acho bem arrastado. Toda a parte, na verdade, do final da casa até a primeira batalha com a professora, ela é bem arrastada, tem uns puzzles muito repetitivos. Então, isso é um pouco desagradável. Eu acho que Poppy Playtime, às vezes, ele peca um pouco no ritmo, na repetição. Uma coisa que, pelo menos no início do quarto jogo, eu não tô vendo tanto. Principalmente porque são mais mãos, né? Mais os puzzles acabam se desenrolando de uma maneira diferente, então tem menos essa repetição. Além disso, o que vale ressaltar aqui? A perseguição com a professora. Ela é incrível, é difícil, eu achei mais difícil do que a batalha final. E a mecânica dela de você se virar e ela ir atrás de você e as luzes piscando, né? O trabalho de iluminação e trilha sonora desse jogo é maravilhoso. Realmente cria um ambiente de tensão. Você vai enfrentando vários pequenos chefes ao longo do jogo. Então, realmente é bem interessante, não tenho o que falar. Além disso, a parte com os Smiling Creatures, né? Os pequenininhos, né? As bichas de pelúcia, também é muito legal. Ela é bem tensa. É um ambiente escuro, é um ambiente onde você não consegue enxergar muita coisa. A sua iluminação basicamente são os sinalizadores que são necessários para sua proteção. Você precisa deles em toda a batalha contra o Dog Day. Então é bem interessante. Acho que seria mais legal ainda se eles colocassem os corpos do dos Smiling Creatures originais ao longo ali do trajeto e não apenas os pequenininhos e o Dog Day, porque a fase já foi muito legal. Até que você chega no confronto final contra o Catnap, que é simplesmente insano. Eu não sei se é porque eu amo FNAF, mas o estilo de gameplay foi muito semelhante. Então você enfrenta o Catnap, você precisa saber quais são as ilusões, e o tempo vai passando, você vai se desesperando porque você precisa tirar as baterias dos locais que estão te protegendo. Então é mais coisa pra você olhar. Você tem que ter um tempo de reação muito bom. E enfrenta um monstro com um design fenomenal, além do gás que ele solta, que é simplesmente absurdo. Não tenho o que falar, é maravilhoso. Esse vilão é perfeito. Essa é uma das batalhas de chefe que eu mais me diverti enfrentando. Eu passei de primeira, mas eu queria zerar logo o jogo pra poder rejogar essa batalha, e foi o que eu fiz. Realmente, eu acho que aqui eles acertaram completamente no ponto, porque deixou de ser uma perseguição genérica, uma perseguição rasa, que foi a do Hug Wug e a do Dog Day, apesar de ter algumas coisas diferentes na do Dog Day, e a do Hug Wug não ser tão ruim assim, considerando que é uma demo, mas para um jogo completo já acaba se perdendo. E, e traz um sistema completamente novo, inovador, com uma baita batalha, uma coisa extremamente interessante. E com aquela bonequinha, né, a Pop, que me irrita pra caramba. Se eu pudesse, eu jogava ela no lixo, ia destruir sozinho as coisas. E também é interessante como o protótipo trata todos aqueles que se revoltam contra ele. Eu tenho uma teoria que eu acredito fortemente que essa boneca pop aí esteja ligada ao protótipo. Aquele Oli também, eu não sei se eu confio muito nele. Eu acho que são ambos aí que devem ter uma relação com o protótipo.
Se eles não forem o protótipo, eu não vejo ninguém nessa fábrica realmente te ajudando, exceto o Dog Day e algumas criaturas que parecem se voltar contra o protótipo, que é a minha teoria pro capítulo 4 também, que essas criaturas que se revoltaram estão morando ali naquele lixão e o protótipo matou toda aquela rapaziada ali que tem os pilhas de corpos e vamos ver. Mas na minha opinião, eu acho que Pop Playtime é uma franquia interessante com grande potencial. Claro, se eles mantiverem o ritmo do terceiro jogo e inovando sempre nas resoluções, eu digo isso porque eu sei que no capítulo 2 a perseguição é basicamente igual à do primeiro jogo e o chefe só aparecer no final do jogo também não é algo que me agrada tanto. Então eu espero que no capítulo 5 o protótipo, que é o grande vilão da franquia, apareça mais e que não seja simplesmente um brinquedo aleatório e a história se feche ali ou siga para um novo arco. Sempre pode ter outra empresa da Playtime Co. a qual eles podem colocar ali. E galera, falando desses Mascot Horror, só pra finalizar o vídeo, não me peçam pra ver Garden of Banban, eu me recuso a jogar essa desgraça, eu não vou fazer isso. Mas Pop Playtime não é um jogo infantil, eu até coloquei essa cena, né, do Huggy Wuggy massacrando todo mundo, porque eu achei maravilhosa, e tem muita coisa boa, então assim, se você é um fã de FNAF, assíduo como eu, dê uma chance. Vou fazer um vídeo também sobre o Secret of Mimic, dê uma chance também. Ambos são muito bons, por mais que, né, lógico, Catnap e Springtrap são os melhores, tá? Lógico, Springtrap ainda pra mim é bem melhor que Catnap e todo o desenvolvimento do Afton, mas eu acho que às vezes a gente dá uma chance a algo novo, pode ser interessante, beleza? Mas é isso, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. É isso aí, valeu, fui!